Fala pessoal, tudo bem? Matheus Dias aqui do canal e do projeto Aprendizagem Acelerada. E hoje a gente vai gravar mais um episódio do nosso podcast, o Aprenda Cash. O tema do episódio de hoje é como ser mais objetivo ao aprender. E eu estou com meu amigo aqui, colega de trabalho também, o Jonathan. Fala aí, Jonathan. E aí, galera, e aí, Matheus, tudo bem com vocês? A gente tá aqui para mais um vídeo, né, especial, esse tema aí que muita gente pede, né, Matheus? Exatamente. Como ser mais objetivo ao aprender. E a gente separou algumas perguntas para a gente ir seguindo e eu e o Jonathan vamos respondendo. As perguntas são essas aqui. Ó. O que acontece quando a gente não leva a objetividade em conta ao aprender? Depois a gente vai falar sobre por que é importante ter um objetivo sempre que você vai aprender alguma coisa nova. A terceira pergunta é por que é mais difícil aprender quando você não faz isso de modo objetivo? A quarta pergunta é qual que é o melhor jeito de aprender de modo objetivo? A quinta pergunta é o que fazer quando não é possível aprender da forma mais direta possível? E o sexto ponto é como aprender assuntos conceituais de modo objetivo. E, por último, como você deve planejar o seu aprendizado para aumentar suas chances de atingir o seu objetivo final. Então, o episódio de hoje vai rodear em torno dessas perguntas que nós separamos e a gente pode começar. Não é não, Jonathan? Isso aí, vamos começar direto respondendo essa primeira pergunta, né, Matheus? Pode ajudar aí, ó. O que acontece quando não levamos a objetividade em conta no nosso aprendizado? Legal, essa pergunta é muito importante por causa do seguinte, né? A gente vai... Para responder essa pergunta, eu vou usar uma experiência que aconteceu comigo. Eu e o Jonathan somos colegas de faculdade e assim como qualquer pessoa que entra na faculdade, a primeira coisa que a gente quer é conseguir um trabalho. Pelo menos eu fui assim, né? Eu queria muito conseguir um trabalho logo, então logo no primeiro semestre eu saía mandando currículo para todas as empresas que eu podia, igual louco, só que eu não recebia nenhuma resposta de nenhuma empresa. E para aumentar minhas chances de conseguir um estágio, conseguir um trabalho, eu estudava muito, assim, com a maior profundidade que eu podia, as matérias que eu aprendia na faculdade. Por quê? Porque eu pensava que se eu aprendesse o que as pessoas me ensinavam na faculdade de engenharia de controle e automação, eu conseguiria um trabalho como um estágio em engenharia de controle e automação. Isso soa óbvio, só que na verdade não era bem assim. Por quê? O que uma empresa espera... Jonathan, responde essa. O que uma empresa espera de um estagiário de engenharia de controle e automação? O que ele tem que saber fazer? Saber, pelo menos, automatizar e controlar sistemas, equipamentos, pelo menos no nível básico, né? Porque ele não é formado ainda. Exato. É isso que a empresa espera de você. Isso vale para qualquer outra engenharia, qualquer outra profissão. Só que, sabe o que um estudante de engenharia de controle e automação aprende no primeiro semestre sobre controlar e automatizar? Nada. A gente está quando a gente entra na faculdade de engenharia, a gente está no ciclo básico. Então a gente aprende as matérias mais básicas, né, que vão servir como uma fundação para a gente construir o conhecimento que a gente vai ganhar na frente. Então, embora eu me esforçasse muito para aprender tudo o que eu pudesse sobre cálculo, sobre física, sobre álgebra linear, química, enfim, essas matérias mais básicas, isso está muito distante da realidade, que é um trabalho como estagiário em engenharia de controle e automação. Então, justamente por isso as empresas não queriam me contratar e por isso que elas não querem contratar as pessoas que estão no início de sua graduação. Porque elas sabem que se elas contratarem alguém que está tão no início do seu ciclo de aprendizagem, isso vai significar um longo período de adaptação, um longo período de treinamento. Isso é algo que a maioria das empresas não só não quer, como não pode arcar, principalmente nos tempos que a gente está vivendo hoje, né? Então, que eu fiz? Enfim, no segundo ano eu fui chamado para uma entrevista e foi um desastre total. Teve uma prova que solicitava assuntos que a gente ia aprender só mais à frente da nossa graduação. Eu não consegui responder nenhuma pergunta. E aí eu fiz assim, Bom, então, continuando aqui, tivemos uma pequena interrupção por causa da cachorrinha que estava arranhando a porta. Mas, enfim, então eu pesquisei todas as vagas sobre estágio em engenharia de controle e automação que eu consegui encontrar. E aí eu fiz uma tabela onde eu classifiquei quais eram os requisitos mais solicitados pelas empresas. E as campeãs foram programação de controladores lógicos programáveis, programação de computadores e conhecimento em software de desenho assistido por computador. E aí, quando eu vi isso, quando eu percebi isso, eu mudei totalmente a minha metodologia, o modo como eu abordava
os meus estudos, porque antes eu passava todo o tempo que eu podia, sempre que eu não estava na faculdade assistindo aula, sempre que eu não estava trabalhando, dando aulas, que na época eu era professor de música, eu estava estudando essas matérias que eu aprendia na faculdade. Só que eu vi que isso não ia me ajudar a atingir o meu objetivo, que era um trabalho, que era um estágio em engenharia. Justamente porque as coisas que a gente aprendia não condiz com o que a função de um estagiário geralmente solicita. E então eu foquei nessas 3 outras coisas. E aí deu certo, né? Mais pra frente eu consegui um estágio, justamente com essas coisas que eu estudei à parte da faculdade. Só que assim, qual que é o ponto principal? A pergunta é, o que acontece? Qual que é o problema de não ser objetivo? O meu objetivo era conseguir um estágio em engenharia. Só que, se eu continuasse só estudando as coisas que eu aprendia na faculdade, na época, eu não ia conseguir cumprir o meu objetivo. Por mais que eu me esforçasse, por mais que eu passasse horas e horas a fio estudando as coisas que eu aprendia no nível mais profundo que eu conseguisse, aquilo não ia me ajudar a cumprir o meu objetivo. Então, da mesma forma, quando você não busca aprender de maneira direta, de maneira objetiva, para chegar onde você quer chegar, pode ser que aconteça o mesmo com você. De você golpear o vento, de você mirar num lugar e acertar em outro, porque você não está adquirindo as habilidades, adquirindo os conhecimentos que vão te ajudar a chegar no lugar onde você quer chegar. Esse que é o grande problema. Você pode estar gastando muito esforço à toa, que não vai fazer você chegar no seu objetivo. Não quer dizer que as matérias que a gente aprende no início são inúteis, né, Jonathan? Não, não, elas são essenciais. Sem elas, não adianta você não saber nada de cálculo de física e vai aprender como modelar um sistema, um robô, não vai conseguir entender direito, né? Essa base é necessária para todo Exato. estudante de engenharia. Exatamente. Exatamente. É muito necessária e eu gostava muito de aprender. Eu gosto muito de matemática, eu gosto muito de física. Só que qual que é o problema? Que não ia me ajudar a chegar onde eu queria. Da mesma forma, tem muitas pessoas tentando aprender coisas que não as levam para onde as querem. E pior ainda, tem muitas pessoas que nem sabem onde querem chegar, né? E por isso Sim, que saem tentando aprender qualquer coisa. Desculpa, pode falar. sim, aí essa história também, né, que você contou aí, essa história pessoal, destaca 2 pontos muito relevantes, né, para o pessoal entender, que é o quê? Primeiro, você precisa ter um objetivo claro, né? Não, você só vai conseguir aprender, atingir o que você quer, né, sabendo o que você quer. Bom, eu entrei na faculdade de engenharia, igual você, né? Nós entramos. O que você quer fazer? Ah, não quero nada, vou aprendendo aí. Então, beleza. Você não vai sentir essa necessidade de mudar seu foco. Agora, não. Se a gente quer um trabalho, um estágio, mesmo nos anos iniciais, tem que ver o jeito que você fez, o que o mercado quer. É isso. Então, é isso que eu preciso aprender. Esse vai ser o meu objetivo. Aprender isso para conseguir essa vaga de estágio. Outra coisa, esses conhecimentos, tudo que a gente aprende, eles têm que estar orientados, né, para atingir esse objetivo. E sempre da maneira mais direta possível, né? Não significa que se você aprendesse cálculo, seguisse certinho o passo a passo, né, das aulas da faculdade, você não ia aprender o que o mercado queria. Só que isso ia demorar mais tempo, né? Você ia atingir Exato, seus objetivos, só que ia demorar mais. exatamente. Esse é o ponto aí. Eventualmente, a gente ia acabar aprendendo essas coisas que o mercado quer, é claro. Só que ia ser muito mais para frente. Como eu queria aprender, eu queria o mais rápido possível conseguir um trabalho, esse era o meu objetivo, e pode ser que esse não seja o objetivo das pessoas que estão ouvindo a gente, né? Por exemplo, se o meu objetivo fosse me tornar um professor universitário, ou então um professor de reforço para alunos de engenharia, eu estaria fazendo a coisa certa, estudando cálculo, estudando física, porque é as coisas que eu vou ensinar, né? Só que como esse não é o meu objetivo, então a questão importante é que não existe certo e errado. Existe o seu objetivo, existe onde você quer chegar e existe onde você não quer chegar. E de acordo com isso, com a sua meta principal, aí sim, você pode estar aprendendo certo ou pode estar aprendendo errado. Então, eu acho que ficou claro, né, Jonathan, esse primeiro ponto do por que é tão importante ser objetivo. Sim. Aí isso já leva um gancho, né, para a segunda pergunta aí que eu posso estar respondendo, que é uma continuação, né, porque é importante ter um objetivo, aprender e como que a gente define esse objetivo, né, Matheus? Como Isso. funciona? Então, foi, Todos, né, querem que o tempo, a energia, tudo, até mesmo o dinheiro, né, que as pessoas gastam nesse aprendizado, eles investem, né? transformam em coisas úteis, né? Investem, se transformam em coisas úteis. Aí como que ela Sim. faz isso? Aprenda com um objetivo, né? Quando
pessoa usa qualquer coisa, mesmo o estudo, como um meio para atingir um fim, né? Fica muito mais fácil saber se você está chegando perto desse objetivo, dessa finalidade, com esse objetivo muito bem definido. Você vai saber se você está mais perto ou mais longe. Se esse caminho que você está trilhando está te afastando de onde você quer chegar ou não. Muitas pessoas, né, nossa, ficam muito empolgadas quando ouvem um assunto novo, alguma coisa que está na moda, querem aprender. Mas, às vezes, essa faísca, né, de empolgação não dura muito. Dura um pouquinho. Passou, quer aprender, por exemplo, a tocar música, né? Somos músicos, nós dois. Pessoa, nossa, ouviu uma música, viu num filme, sei lá, um piano, que seja um violão, alguém tocando, fala, nossa, que legal, vou aprender a fazer isso. Ela se empolga, compra um instrumento, vai atrás de aula de professor, mas aí vai 1 mês, 2 meses, essa empolgação acaba. Sim. Isso se transforma em quê? Mais um projeto de aprendizado não finalizado. Exato. E para o nosso campo, isso existe muito, né? A gente que é do meio da tecnologia aí, cada dia que passa surge uma tecnologia nova, cada dia que passa é uma nova linguagem de programação. E a gente fica maluco porque tudo é muito interessante pra gente, a gente quer aprender tudo, né? E aí a gente vê uma coisa nova e fica, nossa, isso aqui é muito legal, vou aprender isso aqui, isso aqui. Como cada dia é uma coisa nova, cada dia é um assunto novo e todos são muito importantes, a gente fica perdido, né? Então, isso pode acontecer com as pessoas também, porque é tanta informação disponível que a gente olha e não sabe escolher, né? Então, quando a pessoa não define um objetivo, não sabe onde ela quer chegar, é como se acontecesse o seguinte, como se eu marcasse de encontrar uma pessoa em algum lugar onde nem eu e nem a pessoa sabe onde é. Por mais que a gente se arrume, gaste tempo se arrumando, por mais que a gente pegue o carro e saia andando por aí, ou vai a pé atrás de algum lugar, a gente nunca vai saber se chegou ou não, por mais que a gente gaste esforço. Então, no aprendizado é a mesma coisa. Mesmo que você passe algumas horas ali tentando aprender alguma coisa sem saber o porquê de você estar fazendo isso, você não vai saber se você chegou no seu objetivo, não vai saber se você está ficando mais perto, se você está ficando mais longe. Vamos dizer, na nossa área, se uma pessoa decide, eu gosto dessa palavra programação, eu acho legal nos filmes lá, Matrix, o pessoal programando, parece super interessante, só que se a pessoa não sabe qual linguagem que ela quer aprender, por exemplo, ou então não sabe o que ela quer criar, ela está tão perdida quanto o cachorro que é enganado pelo dono que finge que jogou alguma coisa, sabe? Já fez isso com o seu cachorro? Você finge que joga alguma muitas coisa, vezes. ele sai correndo igual um doido, mas não sabe o que ele está procurando. Então, a pessoa que tenta começar a aprender alguma coisa sem saber onde ela quer chegar é tão perdida quanto esse cachorro. E as informações são tantas que a gente fala que a gente se afoga nesse mar de informações que estão disponíveis aí. Sim. E aí o pessoal pode se perguntar, né? Como que eu vou definir, então, né, esse objetivo? Porque falando parece tudo uma maravilha, mas como definir? Às vezes a pessoa está perdida mesmo. Aí uma dica, né, é investir nesses porquês, né? Que você comentou. Elas perguntar, gostei disso, quero aprender. Por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu acho isso interessante? Porque ao aprender esse assunto eu vou melhorar algum aspecto na minha vida, né? Ou de outras pessoas, né? Isso. Se eu posso ajudar, né, outras pessoas com esse conhecimento. Fazendo essas perguntas, né, e criando outras, vai ajudar muito o pessoal a definir o objetivo. Isso, muito bom. O nosso artigo, né, inclusive, para o pessoal que está ouvindo a gente preparou um e-book, né, completo sobre isso, sobre como ser mais objetivo ao aprender, e a gente usou lá uma ilustração da ferramenta, né? Que Sim. se eu te perguntar, por exemplo, o que é mais importante, um martelo ou uma chave de fenda? Dá para você responder essa pergunta? Não sei saber onde vou usar. Exato. A resposta é o quê? Depende. Exatamente. Depende qual trabalho precisa ser feito. O aprendizado é a mesma coisa. Quando você sabe qual o trabalho que precisa ser feito, ou então onde você quer chegar, qual é o seu objetivo, fica muito mais fácil escolher a coisa certa para se aprender. Igual eu falei, não existe aprender alguma coisa certa ou errada quando você não tem algum objetivo, né? Qualquer coisa não vai te levar a lugar nenhum mesmo. Então, quando você sabe onde você quer chegar, aí sim você escolhe a coisa certa, ou então a ferramenta certa. Tá? Então, para concluir, né? Como definir um objetivo? Invista nos porquês. Sempre pergunte-se, responda para você mesmo por que isso vai ser bom, enfim, as coisas que o Jonathan falou aí. E isso vai ajudar você a administrar a sua motivação para aprender. Porque
quando se trata de aprendizado, a motivação é assim, ela começa lá em cima e um pouquinho de tempo ela vai caindo cada vez mais. Porque quando você sabe exatamente por que você está fazendo isso, como a sua vida vai ser melhor por você aprender, você consegue mais ou menos administrar ela, voltar ela lá para cima, deixar a motivação lá em cima, que a motivação é muito importante para a gente conseguir aprender qualquer coisa, né? Então, terceira pergunta, Jonathan, que a gente vai responder aqui. Por que é mais difícil aprender de maneira não objetiva? A gente pode falar o seguinte. Jonathan, qual que é uma das premissas da existência de qualquer sistema de ensino formal, onde existe um professor transmitindo conhecimento para alunos ali, seja de forma digital, como hoje é tão comum, né, por causa do tempo que a gente vive, ou então como as coisas eram feitas anteriormente, de maneira presencial. Por que existem escolas, por que existem faculdades? Então, todo esse sistema de ensino, ele espera que o aluno, né, consiga transferir, né, aplicar esse conhecimento, muitas vezes teórico, que ele aprendeu, que ele adquiriu, na prática. Né? Exato. Então, a gente espera que o conhecimento que é adquirido no contexto da sala de aula possa ser transferido, como a palavra que o Jonathan usou, para outros contextos. Se não fosse assim, todo o tempo que a gente gasta aprendendo alguma coisa seria inútil, se a gente não pudesse aplicar o que a gente aprende na vida real, na prática. E esse fenômeno sobre pegar um conhecimento de um contexto e transferir para outro contexto é conhecido no meio da psicologia educacional como transferência de aprendizagem. E por que ela é tão importante? Porque sempre que a gente aprende alguma coisa nova, quando nós somos novatos, quando nós estamos aprendendo as coisas básicas sobre um assunto novo que a gente quer aprender, nosso conhecimento fica muito preso ao contexto em que ele foi adquirido. Então, por exemplo, vamos dizer que um empresário, os empresários gostam muito de ler livros e descobrir sobre coisas novas, sobre como eles podem melhorar a sua forma de gerenciar seu negócio. O que acontece? Se o empresário pega lá o seu livrinho e lê alguma estratégia de negócios nova que ele acha muito interessante, a tendência é que ele volte para o seu trabalho e faça a mesma coisa que ele fazia antes. Ou então, outra coisa, se um aluno aprende a resolver algum problema, aprende algum conceito de matemática resolvendo através de um exemplo, a tendência é que se ele encontrar algum problema que esteja um pouquinho diferente do exemplo que ele aprendeu, ele não saiba resolver esse problema novo. Por quê? Porque o conhecimento, no início, ele fica preso ao contexto em que ele foi adquirido. E o fenômeno da transferência de conhecimento, né, a existência disso, não é algo novo, né, Jonathan? Isso não. Essa questão aí é conhecida há mais de um século, né, para falar a verdade. Tem até um psicólogo e pesquisador, né, nesse campo aí, o nome dele é Robert Haskell, que ele investigou nesse fenômeno e ele confirmou, né, através de pesquisas também, outros lugares realizaram essas pesquisas e confirmaram que ao longo das últimas 9 décadas, né, os seres humanos têm falhado muito em transferir todo o conhecimento que ele adquire em outros contextos, tanto como indivíduos, né, as pessoas, quanto essas instituições de ensino. Aí você pode perguntar, né, mas por que toda essa dificuldade? Né? Afinal, deveria ser o principal objetivo, né? E com isso, ter a melhor solução, né, para ensinar os alunos, no caso, a transferir esse conhecimento da teoria para a prática. Aí você tem outro especialista, né, Scott Young, que a gente aborda ele também em muitos artigos e vídeos, porque ele realmente tem bastante conhecimento sobre esse campo. Ele diz que o maior problema, né, nesse quesito é que a maior parte do ensino formal é feito de maneira muito exagerada e praticamente totalmente indireta, né? Isto é, de maneira completamente descontextualizada. Aí chega, o aluno vê um problema diferente, como você mesmo disse, pode mudar pouquíssimas coisas, mas ele já se sente perdido. Parece que ele não sabe nada, não faz a menor ideia de como resolver aquilo. Isso, exatamente, Jonathan. É isso. Ele fala que o Scott, né, que você citou, ele fala em diversos artigos que ele fala no livro dele, Ultra Learning também, que é muito famoso, ele fala isso, que o maior problema das instituições é que o ensino é feito de maneira exageradamente indireta, de maneira completamente indireta. E por isso fica muito difícil de transferir conhecimento. Só que a transferência de aprendizagem é muito
importante, porque, por exemplo, vamos dizer no caso de um programador. Se um programador aprende algum tipo de algoritmo na sala de aula, ele quer ser capaz de utilizar esse conhecimento que ele aprendeu nas suas próprias criações, nos sistemas que ele desenvolveu. Então, se você está estudando para algum concurso, para algum vestibular e você aprende algum conceito de física, por exemplo, você quer ser capaz de aplicar esse conceito, esse conhecimento que você adquire, na forma de um problema, né? Como geralmente chega nas questões de vestibular, sempre aparece em uma situação problema, e a gente quer saber transferir esse conhecimento teórico que a gente tem de algum conceito em uma aplicação prática. Por isso é tão importante saber lidar com a questão da transferência de aprendizado. E como que a gente resolve esse problema? Aí a gente volta na fala do Scott Young, né? Se o problema, a maior parte do problema está na forma indireta de como o ensino geralmente é feito, como que a gente pode fazer? Aprendendo da forma mais direta possível. Se a gente aprende de forma direta, a gente diminui a necessidade de transferência. Então, como se faz isso? A gente tem que adquirir as habilidades e os conhecimentos que a gente quer aprender de maneira rigorosamente conectada à situação em que a gente pretende utilizar esse conhecimento. Então, se você quer aprender de forma direta e diminuir a necessidade de transferência de aprendizado, que faz parte de qualquer experiência de aquisição de conhecimento, você deve praticar aquilo em que você quer ficar bom. Então, como a gente falou anteriormente, os humanos eles não são muito bons em transferir conhecimento de um contexto para outro. Então, se você já aprender no contexto em que você pretende aplicar o seu conhecimento, a necessidade de mais transferência é diminuída. E, embora isso pareça uma coisa muito óbvia da gente falar, né? Poxa, eu quero aprender a tocar violão, como que eu faço? Toque violão. É óbvio, se a gente for parar para pensar. Só que a maioria das pessoas aprende de forma indireta, como o psicólogo especialista nesse fenômeno disse, né? Nós falhamos não só como instituições de ensino, mas como indivíduos também. Então, por exemplo, se a gente quer aprender uma nova língua, né? Uma linguagem nova, em vez da gente fazer atividades ativas, como ouvir muito, ler muito, tentar falar um pouco também, o que a gente faz? Vai para o Duolingo, né? A gente vai para algum aplicativo bonitinho, onde tem atividades que tem sonzinhos legais, tem desenhos bonitinhos, e a gente quer fazer isso, ou seja, embora a gente, sei lá, talvez aprenda alguma coisa ali, mas o contexto em que a gente está adquirindo conhecimento é de forma completamente desconectada. Quando a gente está falando com alguma pessoa, quando a gente está utilizando uma língua, não aparece ali 3 opções com cada palavra que a gente vai usar, né? Não aparece só uma delas é a certa, né? Exato, para a pessoa escolher qual que é a palavra certa. Não aparece uma frase com um espaço no meio onde você tem que escolher a palavra que vai ali. É forma desconectada com a realidade, com o contexto em que você quer aplicar. Outro exemplo, se a gente quer aprender programação, isso acontece muito, né, com muita gente aí do nosso meio, né, que a gente tem que estudar bastante isso. A pessoa nunca tenta criar nada, ela pega um livro, compra um curso e faz o curso ali, ou então tenta ler o livro, mas nunca tenta criar nada. E a programação você aprende com o objetivo de criar alguma coisa, né, e não apenas ler um livro. Então esses são alguns exemplos que mostram que, por mais que pareça óbvio que você precisa aprender da forma em um contexto que seja muito semelhante à maneira como você quer aplicar o seu conhecimento, não é assim que a maioria das pessoas faz isso. Sim. E a gente acabou até que meio respondendo a próxima pergunta, né? Que era qual o melhor jeito, né, de aprender desse modo mais objetivo, né, para atingir esse objetivo. Que é realmente esse, a tentar aprender no contexto que você vai utilizar tal conhecimento, né, de uma maneira muito mais direta. Outro exemplo que a gente pode usar é alguém que quer prestar o vestibular, quer passar no vestibular, só que aí tem um assunto, vamos pegar a matemática. A pessoa fica lendo os teoremas matemáticos, aprendendo toda a teoria, mas ela não faz o quê? Responder questão, que é o que vai aparecer para ela quando ela for fazer o vestibular. Ela vai ter que pegar tudo isso que ela aprendeu, né, absorveu nessa teoria e aplicar na resolução de questões. Então, como que ela poderia fazer? Além de, é importante ver essa teoria, tudo, ela fazer o quê? Dividir esse tempo respondendo justamente questões. Podem ser até mesmo de vestibulares, né, anteriores. Com isso, ela já vai estar estimulando
essa transferência de aprendizagem, né, diminuindo essa necessidade, e quando chegar na hora real, né, de responder o vestibular, que vai estar valendo para a vida dela, ela não vai ter tanta dificuldade em aplicar esse conhecimento. Isso. Você tocou num ponto muito interessante que as pessoas geralmente quando decidem que vão prestar algum vestibular ou algum concurso, elas perdem um tempo enorme tentando encontrar o material de estudos perfeito. Qual que é o curso perfeito? Qual que é o livro perfeito? Só que qual que é a má notícia para essas pessoas? É que não existe, né? Geralmente vai ser impossível criar e compilar o conhecimento de tal maneira a fornecer tudo que você precisa para ser aprovado em algum vestibular ou algum concurso público, principalmente quando este é muito concorrido. Só que a boa notícia é que, geralmente, esse material de estudos perfeito não é necessário. Um bom material, um bom método, já é suficiente. Porque é muito mais importante do que conhecer o melhor professor, ou então do que conhecer o melhor autor, é praticar aquilo em que você quer ficar bom. Porque é nesse momento, é no momento em que você está fazendo a atividade na qual você quer aplicar o seu conhecimento, que o aprendizado realmente acontece. Então, como você falou, se você quer estudar para algum concurso, se você quer estudar para algum vestibular, responda questões. Em vez de só ficar lendo livros, em vez de só ficar assistindo aulas, responda questões, porque é nesse contexto em que você quer aplicar o conhecimento. E, na verdade, isso vale para qualquer área de conhecimento, né? É bastante gritante no exemplo de responder questões práticas, né, de como acontece no vestibular, como acontece no concurso, só que vale para qualquer coisa que as pessoas estejam querendo aprender. Então, se tem uma característica que vai definir se os seus esforços de aprendizado serão bem-sucedidos ou não, é exatamente o quão similar a atividade de aprendizado em que você está adquirindo conhecimento é da situação real em que você pretende aplicar esse conhecimento. Então, já que aquilo que nós aprendemos fica confinado, fica preso ao contexto em que o conhecimento foi adquirido, pelo menos enquanto a gente não tem um conhecimento tão profundo sobre o assunto, é melhor que esse contexto seja exatamente aquele em que você pretende utilizar aquilo que você aprendeu. Então, qual que é a lição principal? Se você quer aprender matemática, resolva problemas de matemática. Se você quer aprender a jogar futebol, jogue futebol. Se você quer aprender a criar jogos de computador, crie jogos de computador. Se você quer aprender a falar em público, em vez de comprar um livro sobre como se comunicar, enfim, comece a falar mais em público. Essa que é a principal lição desse tópico. E uma pergunta interessante que a gente pode fazer é: se o aprendizado direto, como a gente está falando aqui, é o mais eficaz, por que ele não é o mais praticado? Porque aprender de maneira ativa causa muito mais frustração, é muito mais incômodo, é muito mais doloroso do que as estratégias de aprendizado que são indiretas, que são mais passivas. Porque, vamos pensar bem, não existe nenhuma chance de falhar lendo um livro, não existe chance de falhar assistindo alguma aula. Só que resolvendo questões, sim, você pode errar a questão, e isso é chato, né? É doloroso. Então, embora possa parecer difícil a gente sair da zona de conforto quando a gente fala de aprendizado, a gente nunca pode esquecer do seguinte: é quando você está praticando aquilo em que você quer ficar bom que o aprendizado realmente acontece. E para cada estudante que faz isso, que decide que vai aprender de forma direta, existe uma multidão, uma imensidade de outros que buscam aprender do jeito que é mais confortável, do jeito que não existe chance de erros. E aprender de maneira direta, através de uma situação real, é muito melhor do que aprender do modo desconectado ao contexto real e torcer para que o conhecimento seja transferido quando for necessário. Porque é assim que a estratégia que a maioria das pessoas costuma fazer, né? Elas aprendem de maneira completamente desconectadas e torcem. Elas têm que torcer muito para que esse conhecimento que ela seja bem sucedida em transferir esse conhecimento para outros contextos. Bom, então a gente respondeu isso, né? Por que é mais difícil aprender de maneira não objetiva? E agora a gente pode ir para a quarta pergunta, Jonathan. Qual que é o melhor jeito... Não, na verdade, para a quinta pergunta, né? A gente respondeu a quarta também, qual é o melhor jeito de aprender de modo objetivo, que é praticando aquilo em que você quer ficar bom. E a quinta pergunta é: o que fazer
quando não é possível aprender de forma direta. Por que a gente pensou nessa pergunta? Porque a gente está falando de habilidades mais práticas, né? A gente falou muito de programação, mas e quando isso não é possível? Você praticar no contexto em que você quer aplicar. Por favor, Jonathan, responde isso pra gente. O que fazer quando não é possível aprender de forma direta? Então, já foi dito, né, que a aprendizagem direta é a maneira mais eficaz, mas tem casos que não é possível, né, utilizar ela. A gente pode pegar, por exemplo, um exemplo mesmo prático, um neurocirurgião. É uma habilidade prática nele, né? Ele vai fazer cirurgias em pacientes, mas não é para ficar treinando, abrindo cabeça do pessoal por aí, né? Não pode ficar fazendo isso. Exato. Então, o que ele... Eu sei que com o pessoal da enfermagem, eu conheço algumas pessoas que estudaram, eu sei que um fica dando injeção no outro aí quando tá aprendendo a dar. Só que, igual você falou, no caso de neurocirurgião, não dá para um ficar abrindo o crânio do outro para aprender ali como que se faz uma cirurgia no cérebro, né? Não, é porque um erro é fatal, né? Errou, matou o paciente. Aí Exatamente. acabou a vida, acabou o dinheiro de cirurgia, acabou tudo, né? Aí, quando isso acontece, o que a pessoa, né, o estudante, de maneira geral, tem que fazer? Encontrar uma maneira de tentar, pelo menos, simular um ambiente que exige as mesmas habilidades e necessidades cognitivas da tarefa real. Não é tão importante estar no mesmo ambiente físico, estar com as mesmas roupas e tudo mais, mas ele tem que utilizar o mesmo esforço cognitivo para resolver a tarefa. Por exemplo, os pilotos de avião. Da mesma forma que os neurocirurgiões, eles não podem pegar um avião aí quando tá aprendendo e sair por aí. Senão, derruba o avião, mata muita gente, uma pessoa morre mesmo. Então, o que eles fazem? Existem o quê? Os simuladores. Simuladores de voo, onde eles aprendem, né? Simula a cabine do avião, os mesmos instrumentos e comandos, e eles ficam lá com toda a segurança, né? Porque se eles errarem não vai ser o fim do mundo, o fim da vida deles. Eles conseguem aprender da maneira mais próxima possível da realidade. Assim, quando eles estiverem aptos a irem para um avião de verdade, né? Essa transferência vai ocorrer de uma maneira muito mais fácil e rápida. Exatamente, Jonathan. Igual você falou, o mais importante não é exatamente o ambiente físico em que você está. Por exemplo, o piloto de avião, ele não precisa estar vestido de piloto para entrar no simulador. O importante é que nessa simulação, quando você não pode praticar com a situação real naquilo que você quer ficar bom, o importante é que exija os mesmos esforços cognitivos, ou seja, a pessoa tem que tomar o mesmo tipo de decisão, tem que fazer o mesmo tipo de decisões, tem que recuperar os mesmos tipos de memórias da situação real. É assim que que o aprendizado vai ser transferido de modo mais rápido. Só que a gente citou alguns exemplos como você falou, neurocirurgia, piloto de avião, mas para as pessoas que estão nos ouvindo e elas só têm o objetivo de fazer alguma prova, o trabalho delas é muito mais fácil, porque é claro que a pessoa não vai conseguir fazer um vestibular por dia, ou então um concurso por dia, e afinal, que pesadelo que seria isso, né? Ter que fazer um vestibular por dia. Só que, o que ela pode fazer? Ela pode responder questões anteriores, é muito fácil fazer isso. E as questões anteriores vão solicitar dela as mesmas necessidades cognitivas que são solicitadas na prova real, na situação real em que ela pretende aplicar aquilo que ela está aprendendo. Só que a pessoa não pode esquecer de que a simulação deve exigir esforço cognitivo, o mesmo que está presente na tarefa real. Então, não adianta a pessoa ficar resolvendo questões de vestibulares ou concursos anteriores olhando o material, consultando o material. Deve ser o mais parecido possível à situação real, ou seja, sem fazer nenhuma consulta. Certo? Então, essa é a resposta para a pergunta: o que fazer quando não é possível de aprender de forma direta? Qual que é a explicação rápida disso e a conclusão? Que crie um ambiente que solicite de você, um ambiente de simulação, que solicite de você as mesmas necessidades cognitivas que estão presentes na tarefa real, aquela em que você pretende aplicar o conhecimento que você aprende. Tá. A próxima pergunta é: como aprender assuntos conceituais de maneira direta? Por que a gente está falando isso? Porque a gente citou exemplos que envolvem habilidades mais práticas. Programação, resolver problemas de matemática, a gente até falou aí de neurocirurgia, pilotar um avião. Só que quando a gente fala de situações mais conceituais, por exemplo, se uma pessoa quer ficar muito bom em história, como que ela vai
fazer isso de maneira prática, né? Não tem como ela fazer uma máquina do tempo para ela voltar e vivenciar e ver com seus próprios olhos a situação que ela pretende estudar nos livros, por exemplo. E é muito interessante o caso do livro do Scott Young, que a gente já citou, né? Ele é um livro muito bom sobre aprendizado, é chamado de Ultra Learning. Ele cita o exemplo de um rapaz chamado Vishal Maini. Ele sonhava em trabalhar como inteligência artificial. Ele tinha um emprego na área de marketing e ele queria trabalhar em alguma área que estivesse mais envolvida com inteligência artificial. Só que no caso dele, ele não estava pensando nas habilidades práticas envolvidas nisso. Então ele não queria ser um programador e desenvolver algoritmos que fazem uso da inteligência artificial. Mas ele queria ser capaz de se comunicar de maneira inteligente sobre o assunto a ponto de conseguir um cargo em uma empresa que faz usos desses métodos. Então, o objetivo dele era entender os conceitos sobre inteligência artificial, sobre machine learning, de modo claro possível, para que ele pudesse comunicar as suas ideias de maneira articulada, de forma inteligente, que ele pudesse se comunicar com pessoas que utilizam esses sistemas, esses algoritmos na prática, de maneira articulada. E para isso, ele não apenas leu um livro sobre inteligência artificial, ele criou o próprio curso dele, um curso introdutório, que explicava os conceitos fundamentais de machine learning. Então, olha que legal. A atividade de aprendizado dele, ou seja, desenvolver um curso, estava diretamente conectada com a situação em que ele gostaria de aplicar as habilidades que ele estava adquirindo, que era comunicar as ideias que ele aprendia para outras pessoas. Então, o exemplo dele mostra claramente que as estratégias de aprendizado direto são extremamente úteis e devem ser priorizadas tanto para o aprendizado de habilidades práticas, que a gente citou antes, como para o aprendizado de assuntos mais conceituais, como o caso dele. E o mais importante é que ele desenvolveu um meio de aprender de forma extremamente conectada com a situação em que ele pretendia colocar em prática aquela habilidade. Então aqui vale a gente relembrar mais uma vez da importância de ter um objetivo ao aprender. Se ele simplesmente quisesse, ele gosta de inteligência artificial, ele acha legal esse nome, mas se ele saísse por aí querendo aprender inteligência artificial, existem zilhões de coisas que ele poderia aprender. Então ele estabeleceu um objetivo. Ele queria ser capaz de comunicar as suas ideias com clareza e ser articulado na forma de se comunicar sobre inteligência artificial. Qual que foi a atividade que ele escolheu? Desenvolver um curso. O que um professor faz num curso? Comunica ideias de maneira inteligente, de maneira simples. Então, a atividade de aprendizado dele estava diretamente conectada. Isso vale para qualquer outra coisa, qualquer outro assunto conceitual que a pessoa esteja tentando aprender. Isso leva a gente para o nosso para a sétima pergunta e a última pergunta do podcast de hoje, que é a seguinte: como você deve planejar o seu aprendizado para aumentar suas chances de atingir seu objetivo? E aí, Jonathan? Bem, como você bem disse, ter um projeto de aprendizado é uma ótima forma, né, de fazer com que você atinja o seu objetivo final. Você deu esse exemplo aí desse Vishal Maini, que ele criou um curso, né, sobre o assunto que ele gostaria de aprender, na mesma situação que ele iria aplicar depois, né? Que era o quê? Comunicar as ideias sobre o assunto para outras pessoas. Isso significa que o aprendizado é muito mais direto quando você está centrado em desenvolver algo, um projeto. Quando você, por exemplo, quando você apenas assiste uma aula ou faz algum curso, você pode ficar horas e horas, dias, fazendo anotações, leituras, reassistindo, relendo, tudo, só que isso não garante que no final você vai conseguir atingir seu objetivo, seja ele uma prova, seja ele ensinar para outra pessoa. É muito mais fácil, né, pensar nesse projeto, se for em questões mais práticas. Nós, por exemplo, futuros engenheiros, né, de controle de automação. É fácil pensar num projeto de robótica, um projeto de internet das coisas, né, de automatização. É fácil isso. Mas se é um assunto mais conceitual, quase que puramente conceitual, como filosofia, por exemplo. Pensar num projeto não é uma coisa tão fácil, né? Uma solução seria desse mesmo Vishal Maini, que é o quê? Criar um curso para você ensinar para outras pessoas esse conhecimento. Uma das melhores formas, né, de consolidar esse conhecimento é você tentar ensinar ele a transferir esse conhecimento para as outras pessoas.
Com isso, você consegue chegar mais próximo do seu objetivo e você ter a confiança, né? É até perigoso essa coisa de não aprender de maneira mais direta, né, mais ativa, porque você pode se frustrar muito mais quando chegar à realidade. Você lá, nossa, eu fiquei tanto tempo lá assistindo aula, fazendo anotação, parecia que eu sabia tudo. Nossa, ou responder as questões olhando o seu material de estudo. Nossa, tô respondendo tudo, tô acertando tudo, beleza. Aí chega na hora, nossa, não sei nada. Tudo que eu fiz foi à toa, perdi o ano. Por que isso acontece? Porque a pessoa não usa o caminho certo, não usa os métodos certos e não aprende de maneira objetiva e direta. Ou não cria o projeto adequado para atingir aquele objetivo que ela deseja. Muito bom, Jonathan. Esse ponto que você trouxe à tona, né, sobre a frustração que isso gera, isso é muito presente, não só nisso, mas em qualquer estratégia de aprendizado que seja passiva, né? As pessoas que têm o costume de estudar por reler um livro diversas vezes, reler as suas anotações diversas vezes, ou então, enfim, assistindo a uma aula diversas vezes, por mais que elas gastem muito tempo com o material que elas querem aprender, geralmente esse tempo não se transforma em aprendizado real. E isso aumenta a frustração e por isso tantas pessoas desistem de aprender alguma coisa, aí inventam aquelas coisas de eu não tenho dom para isso, isso não é para mim. Aí as pessoas desistem de aprender simplesmente porque não souberam escolher a estratégia mais adequada. Como você falou, tem que ser a mais direta possível. Então, aprender na forma de um projeto vai garantir que, ao final do projeto, quando você... O que é um projeto? É você criar alguma coisa, né? Você deve criar alguma coisa. E no final, quando você termina o seu projeto, de maneira que ele tenha prazos finais, que ele tenha um objetivo final, você garante que quando você terminar ele, você ao menos vai ter aprendido a criar a coisa que você criou durante o seu projeto. Então, alguma coisa você vai ter aprendido. Só que quando a gente estuda apenas de maneira passiva, apenas assistindo aulas, apenas fazendo um curso, você não tem essa garantia. Pode ser que você gaste muitas horas fazendo essas coisas e no final não aprenda nada. Então, como que a pessoa deve criar algum projeto? Igual você falou, quando se trata de coisas mais práticas, fica muito mais fácil, né? No caso, engenharia, design, desenho, música. Mas e nos assuntos conceituais, o que ela pode fazer? Criar um curso, como você falou, tentar escrever alguma tese, escrever algum livro, fazer redações sobre o assunto, criar uma apostila, dar aulas sobre o assunto para outras pessoas. Então, existem diversas formas. O importante é que o aprendizado dela esteja o objetivo principal do aprendizado dela seja criar alguma coisa, desenvolver alguma coisa. Essa que é a nossa principal dica, né? Do aprender na forma de um projeto. Então, Jonathan, nós respondemos as 7 questões que estavam separadas para o episódio de hoje. Acho que foi bastante válido, deu para aprender bastante coisa. E mais uma vez, para as pessoas que quiserem dar um passo além e ver o nosso e-book que a gente produziu, o e-book Como Ser Mais Objetivo ao Aprender, a gente fala sobre esse assunto de maneira mais aprofundada. A gente lá tem perguntas, né, exercícios que a pessoa pode fazer para ela garantir que ela aprendeu o que ela leu. Enfim, é muito bom, o conteúdo é muito bom. E elas podem acessar o nosso site, aprendizagemacelerada.com, e procurar pelo artigo Como Ser Mais Objetivo ao Aprender. No YouTube, no Facebook, no Instagram, a gente vai deixar o link para a pessoa baixar o e-book que a gente produziu diretamente. E qual que é a conclusão, Jonathan, que a gente pode fazer para o vídeo de hoje, para o podcast de hoje? Sim, de maneira geral, para as pessoas, né? A maior parte do tempo de estudos dela deve ser gasto praticando aquilo em que ela deseja ficar boa, né? E quando não é possível praticar essa atividade diretamente, ela deve criar um projeto que exija dela o mesmo esforço cognitivo que será envolvido na tarefa real. Essa é a conclusão que a gente pode tirar do podcast de hoje. E as pessoas, é importante levar isso em conta porque a maioria de nós, né, gasta mais de uma década dentro de um sistema de ensino que ensina a gente da forma menos objetiva e menos contextualizada possível. A gente aprende fórmulas sem saber o problema que as fórmulas resolvem. A gente aprende a resolver tipos de problemas com certos modelos que nunca vão ser encontrados no mundo real. E por conta disso,
as pessoas acabam carregando essa forma de aprender de maneira indireta por toda a sua vida. Só que, por aprender de modo direto, as pessoas têm a chance de fazer diferente e de alcançar os objetivos da maneira mais acelerada possível, né? Afinal, é isso que trata o nosso projeto, da aprendizagem acelerada, e esse é um ponto que de fato faz as pessoas aprenderem de forma acelerada. Então, a gente agradece para as pessoas que nos ouviram até aqui. Por favor, se você puder ajudar a gente se inscrevendo no canal, apertando no botão de gostei e deixando um comentário. A gente está em busca do formato perfeito de vídeo e de produção de conteúdo. O podcast é o único que a gente repetiu desde quando a gente começou. E deixa aí o seu feedback, fala pra gente o que você achou da aula, fala pra gente os projetos de aprendizado que você já criou. Isso vai deixar a gente mais feliz, né, com o nosso trabalho, saber que realmente está ajudando outras pessoas, porque a gente quer que o que a gente passa aqui para as pessoas seja tão útil para elas quanto é para a gente. Então a gente agradece muito a presença de todo mundo e quer falar mais alguma coisa, Jonathan? Não, já disse tudo. O pessoal pode acompanhar, né, nosso trabalho, dar sugestões, dar um feedback, a gente aprecia muito. E a gente vai testando métodos diferentes de entregar esse conteúdo tão valioso para as pessoas. É isso aí. Não deixa de ver o nosso e-book, tá aqui no link, o primeiro link das descrições, em qualquer plataforma que você esteja vendo. E até a próxima. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.